Bom dia, pessoal. Hoje, 17 de agosto já. Nossa, mãe. Daqui a pouco é setembro. Final de setembro o pessoal já começa a colocar enfeite de Natal. Pelo amor de Deus. Aí o Papai Noel não aguenta, vai pedir as contas. Bem, gente, hoje eu vou contar um conto que eu já contei várias vezes. Por quê? Eu contei umas 2 vezes, eu acho, no meu histórico de palestras. No atual momento que o mundo vive, eu vou contar esse conto quantas vezes for preciso para lembrar, né? Para lembrar que o que Jesus pediu na terra, antes de morrer, pregado na cruz, torturado, morte dolorosa, porque Pontos Pilatos podia ter mandado degolar o pescoço, que é a morte rápida, mas não. Prego desse tamanho na sola dos pés, e nas mãos, como a musculatura que é muito rígida, a área muscular muito grande, e nos pés também, o corpo ficava pendurado. Gente, imagina a dor. Não era só ele, não, os ladrões, que eram contra a política farisaica, né, do Nero, do governo de Roma, né, eram presos, ladrões, enfim, eram crucificados. A morte lenta, né? Então o conto é desse livro ainda, Contos e Apólogos. Eu já li várias vezes, vou ler de novo para vocês. Chama-se A Escolha do Senhor. A Escolha do Senhor. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se ergueram na virtude que pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo, né? Alguns apóstolos, padres, budistas, enfim, mentores espirituais que amaram muito Jesus, né? Foram chamados para o céu, né? Morreram e foram para o céu, por ter amado muito Cristo, né? Pela extrema sublimação das almas, das suas almas, dos seus espíritos, né? Eles voltariam ao mundo, reencarnariam o mundo, sim, no prosseguimento da obra de amor em que se entrosavam. No entanto, convocados pelos poderes do plano espiritual, poderiam viajar, excursionar felizes pelas vizinhanças do plano espiritual, né? Eles tiveram merecimento para visitar, ficar ali no tipo nosso lar, né? Felizes, bem-aventurados pela glória, pela bondade constituiu provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Eram eles, missionários ocidentais, ostentavam dalmáticas nas túnicas bonitas, né, imponentes, lembrando das instituições religiosas a que haviam pertencido, né? Os padres, por exemplo, usam aquelas dalmáticas, muitos sacerdotes de outras religiões usam aquelas dalmáticas, né? Enquanto que os santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insígnes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros, todos ali felizes, né? Amaram o Cristo muito na terra. Muito acima das interpelações humanas, que sempre estão tendentes à discórdia, à maldade, né? O ser humano é muito maldoso. Então aquele grupo foi chamado por Jesus, né? Tiveram o merecimento de ir para o céu, né? Eles alcançavam, enfim, a suprema união na esfera dos princípios. Exornava-se cada um com a mensagem simbólica dos templos que haviam representado.
anéis, cruzes, báculos, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas, destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol, em que se banhavam. Eram muito bem vestidos eles, né? Tipo uma roupa de um bispo, de um arcebispo, né? Coisas assim. Uma autoridade budista importante, muito bem vestidos, né? Aquelas roupas brancas, com cruzes, báculos, auréolas, anéis. Entretanto, um deles só, destoava do brilhante conjunto destoava, era diferente do conjunto, do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto, que não se filiara a igreja algum. Ele se chamava Ibrahim al-Mandeb. Ele fora apenas um devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia, né? No deserto lá do Saara. A vida dele era servir o próximo, ajudar. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. As roupas imundas, sujo, todo sujo. Trazia os pés descalços em chaga e pó, na veste rota, né? Rota, suja, né? Mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que ele havia conchegado de encontro ao peito. Ele ajudava muito os viajantes de camelos naqueles desertos, né? Era o papel dele, né? Ele fazia aquilo ali. As mãos magras e isurtas pareciam forradas de couro de camelo. Tão calejadas elas estavam, devido ao rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos daqueles desertos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade. As tempestades arenosas, né, que é uma coisa horrível. Aquelas tempestades matavam gente. Se você não se abrigasse, morria. E o rosto enrugado e rijo, grosso, era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que lhe havia socorrido, abnegado e atento. Isolado naquele festim, naquele átrio, né, naquele salão, estava lá no canto, lá, coitado. Ele nem sabia por que ele tinha sido chamado até lá. Ele estava ignorando, né? E isolado no festim, o velho Ibrahim al-Mandeb, né, o ancião, notou que 2 anjos examinavam a assembleia fazendo anotações. Anotações, né? Anotações. Olhava, conversava com, anotava, fazia anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os circunstantes, todos presentes, um por um, chegaram perto dele, estranhando-lhe a desagradável presença, né? Estava muito sujo ele, mas era um ser humano, né? Amigo, perguntou um dos emissários, um dos espíritos de luz, um dos anjos, a que igreja pertenceste na terra? Aí o Ibrahim al-Mandeb respondeu, para que a pergunta? Perguntou o forasteiro, né, o Ibrahim al-Mandeb com muita humildade, para que a pergunta? Olha, Jesus deseja conversar, né, com um dos visitantes do lar divino. E estamos relacionando, por ordem, os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Ele respondeu, então, o Ibrahim al-Mandeb, né? Tadinho, tanta humildade. Ah, então não se preocupe então comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor.
e sinceramente ignoro por que razão fui trazido até aqui, né? Fui guindado até aqui. Ele não sabia por que ele estava lá, por que levaram ele para lá. Ele só apareceu lá no canto. No meio daquele povo chique, aquelas os padres todos com roupas bonitas, e ele lá todo sujo, a roupa suja de sangue, né? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou. Mas o sofrimento... Aqui, ó. Não sei nem por que eu estou aqui, quando eu não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Ele não acreditava nem em Deus, nem em Jesus, não acreditava em nada. Porque o tempo dele, ele não tinha tempo nem para pensar em Jesus, nem sabia quem era. Aí ele continua a pergunta: o que você fez entre os homens? O que fizeste entre os homens? E ele respondeu, o mendigo lá, o Ibrahim Almandeb: que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deram a oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição, dor e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino começou a chorar, prorromper em pranto, o anjo, que tinha um anjo do lado, eram dois, o anjo que se mantivera silencioso, opinou compreensivo: olha, em verdade, não podemos colocar, né, o seu nome, não podemos situar-te em o seu nome na relação dos que amaram o benfeitor eterno, que amaram Jesus. Mas colocaremos teu nome, anotaremos o seu nome no pergaminho como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, as mãos magras, né, todo sujo, soluçou reconhecido. Enquanto os companheiros presentes comentavam, né, o estranho comportamento, o estranho procedimento daquele que fizeram o bem sem se lembrar sequer na existência de Deus, na existência de Jesus Cristo. Ele não tinha tempo nem para isso. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio, entrou naquele salão bonito, cheio de flores, em cânticos de júbilo, trazendo uma larga faixa com o nome grafado com caracteres de luz, aquelas faixas bonitas, né? Um monte de anjos de um lado e de outro, espíritos de luz, né? Era o nome, estava escrito na faixa, era o nome do velho Ibrahim Almandeb. O final do conto termina assim: pretendia o Senhor conversar com ele. Então ele foi o escolhido, né? Ele não acreditava, nem não tinha tempo. Então, com esse conto, gente, eu vou contar quantas vezes for preciso, explica plenamente, que eu já vinha falando no meu canal há muito tempo. Deus pediu, Jesus de Nazaré pediu. Tem o filme O Rei dos Reis. O diretor do filme fez o filme Rei dos Reis de acordo com as diretrizes que foram mandadas, né, para ele fazer. Muito possível, não estou criticando a Bíblia, muito possivelmente de acordo com os ensinamentos católicos, né? Quando no final do filme Jesus pede: edifiquem minha igreja, criem minha igreja e divulguem o meu nome, né? Eu discordo, aquilo foi um filme, né? Não é baseado numa história verídica, eu já comentei isso. Mas a verdade é que Jesus não pediu para construir o Vaticano, pediu? Jesus pediu para construir essas igrejas maravilhosas, espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil tem muitas igrejas. Em Ouro Preto tem igrejas com santos, com detalhes de ouro. Jesus pediu isso? Jesus pediu para construir aquelas capelas maravilhosas na Europa. A capela de Lourdes em Portugal, com aqueles anjos, aquelas entradas. Lá o teto todo em detalhe de ouro, pinturas caríssimas de Michelangelo.
Jesus pediu isso? Aqueles bancos de madeira nobre para o povo sentar? As mesquitas maravilhosas que existem pelo Oriente. Jesus pediu isso? Não. O que Jesus pediu? O que o velho Ibrahim Mandeb fazia. Amai uns aos outros. Ele cuidava tanto das pessoas que não tinha tempo nem de pensar que existia Jesus. Foi isso que Jesus pediu. Não se preocupe com o meu nome, não preocupe com o nome dele. Amai-nos uns aos outros. Isso está num filme que é baseado em fatos reais, chama A Morada da Sexta Felicidade, que é a atriz, né? Eu vou falar o nome dela, já morreu, Ingrid Bergman. Ela é uma simples empregada doméstica, mas ela tinha o sonho dela era ir para a China, divulgar o Evangelho, ser missionária, tratar as criancinhas, tratar todo mundo. A comunidade, né, na época, não mandou para ela para lá por incapacidade, ela não tinha competência. Mas aí esse dono dessa instituição, a sociedade, né, para os pobres da China, arrumou um emprego para ela não voltar para Manchester, que isso foi na Inglaterra. Ela foi em Londres com as coisinhas, com a maleta dela, a malinha dela, coitada. Voltou, ele falou, olha, você vai trabalhar onde? Aí eu arrumo qualquer coisa, eu sou uma boa empregada doméstica. Aí ele olhou, ficou com pena dela, pegou o fichário, e olhou o fichário, olhou, olha, muitos missionários nos procuram, talvez por confiar em nós. Eu vou te dar o nome de um, espero que você tenha experiência como empregado. Ele falou assim, para isso eu tenho experiência. E começou a trabalhar com ele. Era um velho missionário da China, que tinha viajado muitos anos, mas ele estava aposentado. O que ela faz? Ela começa a ler toda a obra que ele tinha, As Cidades Muradas da China. E um dia, ele pegou, faltando um livro, que ela pegava o livro ela limpava lá o escritório dele cheio de livro, e pegava um para ler no quarto à noite, lia tudo. E a empregada anotou um, ele ficou irritado, velho, né, o missionário, faltou um livro caríssimo, de 50 libras. E ela foi lá e explicou para ele, olha, eu peguei, eu li ele, assim como li todos dessa estante, estou lendo aquela estante todinha e estou começando na outra. Falei, como assim? Aí ele ouviu a história dela toda e ia mandar ela para a rua. Por que você está lendo isso? Porque eu quero ir para a China, para ser missionário. Missionária, aí ele sentou ela, você vai criar problema, você vai achar problema para sua cabeça. Você não conhece ninguém na China, você vai acabar morrendo lá. Ah, então se for assim, o senhor pode me mandar embora, eu vou procurar outro lugar, mas eu vou para a China. Eu já estou pagando minha passagem. Ela começou a pagar a passagem dela de trem aos poucos. Aí, enfim, o missionário, não se pode continuar. Assim, aí vira o filme, né? Vira de uma página para outro filme, a cena, ele já entrando no trem, acho que o velho ajudou, inteirou a passagem, a empregada, a governante, que ele era um homem muito bem de vida, bem sucedido, deu biscoito, deu umas coisas para ele, até o cara da agência de passagem deu uma câmera fotográfica e tudo, biscoito, enfim, ela foi para a China ajudar o próximo. O final do filme, ela chegando com mais de 100 criancinhas, porque os japoneses em 1949 estavam explodindo a China, né? Matando todo mundo. E quando ela encontra com ele, lá na sociedade, numa cidade chinesa, ela fala assim, remember me? O senhor lembra-se de mim? Não, eu sou Gladys Always. Aí ele fala, Gladys Always, eu lembro. Aquela que não tinha competência. Ele falou, entre, nós precisamos de uma pessoa como você, maravilhosa, experiente. Não, porque ela tinha se apaixonado por um coronel do exército chinês e voltou. Então foi isso que Jesus pediu. Amai-nos uns aos outros. Ninguém faz isso. Ninguém liga. Tanto é que o mundo está prestes a entrar numa guerra de extermínio. Ontem, o presidente dos Estados Unidos testou um míssil, acho que hipersônico, com capacidade nuclear. Eles estão se preparando já.
Espero que não aconteça. Aí eles falam que querem se reunir para diminuir o arsenal atômico de 14 mil ogivas, né? Que a Rússia tem 8 mil e os Estados Unidos 7 mil ogivas nucleares para 1.500. Gente, é muito. Basta 6 bombas para destruir o planeta inteiro. 6. Foi isso que Jesus pediu? Não. Então vamos entrar em orações novamente, pedir para Jesus iluminar primeiramente todos os loucos de todos os gêneros dos hospícios que padecem, né? Que sofrem, os doentes mentais, né? Porque na maioria são obsediados, mas infelizmente a medicina não acredita nisso, né? Os lares espíritas, evangélicos, cristãos, das criancinhas que nascem vítimas da talidomida. Eu já falei sobre a talidomida, é um medicamento contra a hanseníase, mas não pode ser tomado, porque ele deforma os bracinhos das crianças, elas nascem sem braço, né? Que visitem esses lares, rezar pelos presos dos presídios, né? E pedir, se alguns advogados criminalistas desejarem fazer uma caridade, que visite um desses presídios, porque existem muitos presos que estão ali, entraram de graça numa bronca, lá estão lá presos injustamente. Então, um advogado experiente pega, mostra lá para o juiz, ó, o processo dele que está aqui, ó. Está errado esse artigo, ele entrou de graça, ele tinha que estar solto já, tem mais de ano que ele está preso. Aí o juiz fala, o senhor pode fazer a petição? Posso, faz a petição, o juiz manda liberar na hora. Não custa nada para um criminalista. Mas ninguém é obrigado a fazer isso, porque todo mundo tem um livre-arbítrio, a livre vontade de fazer ou não fazer. Os médicos, né, de hospitais grandes, visitem um desses lares de doentes, com uma maleta cheia de amostra grátis, principalmente antibióticos, uma boa enfermeira. Faça-lhe uma visita de 2, 3 horas. Os que puderem ser tratados ali, tratem mesmo. Os chefes de construtoras grandes, os donos de grandes incorporadoras de prédios, pessoas ricas, né? Pegue sobras de materiais de construção, coloque no caminhãozinho, no final de semana, pegue uma equipe de mão de obra dali mesmo. Tem muitos pedreiros e mestres de obra que são espíritas, talvez fariam esse trabalho de graça. Num dia, eles sobem um barraco com sobras de material de construção. Ninguém faz isso. Depois querem atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo, como Ibrahim Mandeb foi, não vão. Não vão atingir. Sem caridade não há salvação. Jesus pregou isso no Monte das Oliveiras. Isso está escrito em todos os livros cristãos evangélicos, na obra, no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, no Monte das Oliveiras, pediu, amai-nos uns aos outros, não critique para não ser criticado, não julgue para não ser julgado com o mesmo critério. E ninguém faz isso. O mundo hoje está nessa anarquia, que me desculpe, que o YouTube me desculpe o palavreado, uma anarquia total, né? Ninguém liga para a religião nem nada. Mas quando vem um famoso separar, fulano de tal separou, quando vai ver as visualizações, 1 milhão de visualizações. Isso é dinheiro que entra para o YouTube. E a empresa YouTube ganha audiência, né? Fulano de cantora, fulano de tal, jogador, tal. Quando vai ver lá, 500 mil, 1 milhão de visualizações. As cantoras, aquelas coisas, né? Às vezes ela casa de novo, 1 milhão de visualizações, não é? Esses TikToks, que é uma promiscuidade verdadeira, né? Não é promiscuidade, eu retiro isso, mas promove a delinquência juvenil. Quando vai ver os videozinhos lá, 500 mil, 200 mil visualizações, né? Então esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de atraso, um mundo muito atrás de provas de regenerações.
Está mais para o primitivismo. Nós estamos entre o primitivismo e provas e expiações. Porque quem tira a vida de uma pessoa à toa é um primitivo, é um troglodita. O troglodita acho que é até mais evoluído. Os leões africanos são mais evoluídos. Não é que são mais evoluídos, estão se mostrando mais evoluídos. Vamos fazer uma comparação. Uma matilha de leão africano estão ali dormindo. A gente vê na National Geographic, History Channel, eles dormindo tudo ali roncando com a barriga, para ter a barrigona cheia de comida. Passa um bando de gazelas. Nenhum leão dele levanta para atacar. Por quê? Porque eles estão saciados. Os filhotinhos estão de barriga cheia. A mesma coisa são as hienas. Mas quando eles matam por um motivo, matam para comer. E o mundo hoje, nós matamos, eu não, mas a maioria, muita gente mata, simplesmente para ver o cara voar, para ver o cara atirar, ver o cara sumir para o plano espiritual, para perder a vida. Ainda mais com o Brasil armado como está. Cada um hoje pode ter 6 armas. Não estou criticando o governo federal. Eu servi o governo, fui policial muitos anos. Não estou criticando. Mas 6 armas em casa é muito perigoso. Você não pode discutir hoje num sinaleiro. Você discute com o cara arranca uma arma no porta-luva e te dá um tiro. Então quem é o mais evoluído? A pergunta agora. Nós estamos se mostrando quem? Eu acho, no meu entender, que os leões, os animais da África, que matam somente para comer, estão se mostrando mais evoluídos que nós. Por quê? Eles estão fazendo o papel que eles foram dados por Jesus, né? Se alimentar, matar somente para comer, não para deixar a carne estragar. E nós, metralhando, invadindo o país como o senhor Putin, com todo o respeito que eu tenho a esses presidentes, né? Eu devo respeitar, mas não sou obrigado a concordar com o que eles fazem. O senhor Putin querendo reescrever o mapa da Europa, ele vai praticamente começar a invadir os outros países. Vocês acham que a OTAN e os Estados Unidos vão permitir isso? A China querendo tomar a pobre Taiwan, uma cidade de quase 27 milhões de habitantes. Tudo que você compra hoje, um celular, tudo tem aqui made in Taiwan. O tanto de empresa que tem. O caos econômico, se isso ocorrer, que vai acontecer no mundo, nós vamos passar fome. Saco de arroz, se brincar, vai chegar a R$100 o quilo. Feijão a 30, 40 reais. Quem é que vai comer? Isso é o de menos. Se eles inventarem de começar a usar artefatos nucleares, não é? Então quem é o mais evoluído? Está se mostrando mais evoluído? A matilha de leão, a matilha de lobos, a matilha de cães selvagens que cercam os animais para comerem. São 10, 15, matam para alimentar a família. Eles não matam por acaso. E nós estamos matando com vontade, de propósito. O senhor Putin foi responsável, não estou julgando, está tudo noticiado, pela morte de quase 1.000 criancinhas na Ucrânia com essa guerra. Quem é o mais evoluído? Os leões. Então essa é a minha palestra de hoje para a reflexão de todos. Então não estou criticando ninguém. Pense na história do velho Ibrahim Al-Mandeb. Isso é um livro barato, pequeno. A obra de Chico Xavier, de Allan Kardec, estão em todas as livrarias do mundo inteiro, pela internet, todas as lojas da internet. Muitas pessoas compram. Então, livros baratos. Um livro desse aqui, por exemplo, acho que é R$15 ou R$12 aqui na livraria espírita. Alguém compra? Porque tem o YouTube, tem o TikTok para ver, tem o celular, que os pais deixam a criancinha o dia inteiro no celular. Né? Tá certo? Então essa é a minha mensagem de hoje, para não ficar muito cansativo, para vocês refletirem. Não estou mandando que você seja o Ibrahim Al-Mandeb. Esse conto foi escrito, esse livro foi psicografado em Pedro Leopoldo, em 30 de outubro de 1957. Um dia depois do meu nascimento. Então eu acredito
que isso tenha ocorrido, né, esse conto, nas Arábias, por volta dos anos, porque Irmão X morreu, Humberto Campos, né? Morreu nos anos 30,